Estamos em mais um programa de Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco. Padre Renan, de novo uma alegria estar com vocês nessa quaresma e quarentena, que junto com o Padre Felipe a gente está aproveitando para gravar alguns programas aqui, alguns episódios, aproveitando a nossa quarentena. Estamos bem encerrados aqui, acredito que a grande parte da população está bastante encerrado, mas aqui estamos todos aqui, pois também em oração, unidos também, pois através da Santa Missa, das celebrações, da adoração. Hoje, quinta-feira, pois teremos nossa hora santa, nossa hora eucarística, também poder comentar todas as necessidades, pois, das almas, da igreja, do Brasil e do mundo, mas é uma alegria poder estar novamente aqui gravando. Aí vamos com muitas novidades aí caminhando, já criei a página do Instagram, do Facebook, mas só tá só o logo e nada mais. Tem que começar aí a página oficial, tudo, católicosesabia.com.br. Estamos em desenvolvimento, esperamos até o final do mês, se Deus quiser, poder já lançar. Já subi 2 programas para a página do SoundCloud, que é onde vai estar hospedado os arquivos do podcast, para depois aí começar a espalhar e mandar para todos vocês aí. Vocês vão estar recebendo aí já esses. Mas eu acredito que hoje nós vamos ter talvez um outro tema quente, hot topic. Parece que a gente está tendo mais do que no comum. Né? Estamos escutando as sugestões aí de vocês, né? Mas vamos lá. O que a gente vai ver hoje aí, Padre Renan? Então, temos antes disso uma novidade, né? Uma novidade nessa ocasião, dado que estamos todos em quarentena, os encontros de formação que nós temos, o Padre Felipe tem, eu tenho, com o pessoal do Reino Cristo, com todos os que nos seguem aí pelas redes sociais, etc., que a gente pode acompanhar informação em direção espiritual. A gente está gravando uma live aqui, então também cumprimento todo mundo que nos está acompanhando, né? Esse é um programa de podcast. Podem depois vocês buscar, está em fase de conclusão, como o padre comentou agora, né? Podem buscar vocês também aí depois o nosso podcast Católico Você Sabia. Tem vários programas já gravados, pouco a pouco vamos ir concluindo a elaboração de toda a parte mais técnica, né, da página, etc., para que possam seguir vocês também que estão acompanhando pela live, para que possam seguir os programas, os episódios que nós já gravamos aqui. Católico Você Sabia. Então, hoje o nosso tema foi algo que Deus me esteve inspirando para poder falar. Escutei alguns comentários, né, vi algo na internet, algumas pessoas me falaram e eu disse, Padre Felipe, temos que dar uma resposta a isso, né? E é o tema de que a igreja aparentemente a igreja nos abandonou, né? Esse foi o tema que eu coloquei nesse episódio, a igreja nos abandonou? Ponto de interrogação. Porque é um tempo de crise, é um tempo de coronavírus, é um tempo de pandemia e é o tempo que mais nós precisamos de Deus, porque nós precisamos mais de Deus quando a vida é dura, quando a vida é sofrida, quando temos dificuldade. E nesse momento que mais precisamos de Deus, o que acontece? Igrejas, portas fechadas. Padres, não visitem hospitais. Padres, não façam confissões. Padres, não tem missa em público. Padres, fechem tudo. Padres, não vão celebrar Semana Santa. E o povo fica, mas espera aí, o que aconteceu então? Quando eu mais preciso quando eu mais preciso de Deus na minha vida, é quando parece que Deus não está comigo, porque os padres estão fechando, né, as portas. Então eu quis preparar esse episódio para poder dar uma resposta. Então esse vai ser o nosso tema, né? Dar uma orientação espiritual para poder viver nos tempos de coronavírus. Todo mundo nos está pedindo quarentena, está pedindo ficar fechados em nossas casas e talvez ter muita inquietação enquanto a isso, né? Ai, mas é que... E os santos, padre? E os santos que no tempo da peste iam lá e estavam no meio do povo sofrendo, estavam no meio do povo com tudo isso. Então, realmente a gente fica um pouco sem saber o que fazer, né? Agora vamos dar uma orientação espiritual para ver como caminhar nesses tempos de coronavírus, né? O padre já me está colocando aqui o alarme, talvez porque... Ainda não acabou. Espera uns 15 minutinhos, pelo menos, né? Sem dúvida é um tempo de crise, então como podemos fazer para enfrentar essa crise desde a fé? Eu quero rezar, quero estar com Deus, quero buscar a igreja, os sacramentos e não posso fazer nada disso. Então, padre, como viver essa situação? Está correto isso?
Será que os padres e bispos não estão errando ao privar-nos de poder ir na igreja rezar, buscar os sacramentos, buscar a confissão, buscar a Eucaristia, até mesmo na quaresma? Gente, eu quero comentar para vocês, em primeiro lugar, que sem fé a gente não pode viver nunca um tempo de dificuldade. Então, o primeiro elemento que nós temos que ter claro nesses tempos é: só podemos viver com fé. Sem fé não dá para viver esses momentos de dificuldade, né? As dificuldades vão contra a nossa natureza ferida, lembrando, né? Nós não queremos sofrer. Nossa natureza ferida nos pede comodidade, prazer, gostos pessoais. Então, chega uma dificuldade e vai contra essa natureza ferida. No entanto, é um fato, não existe vida sem sofrimento. E é por isso que nós temos que ver o sofrimento com fé, viver com fé os momentos de sofrimento. Esse foi um tema já de nossos podcasts, que depois vocês podem acompanhar aí. Nós falamos sobre a cruz, já sobre o sacrifício, sobre o sofrimento em algumas ocasiões, né? Sobre o modo de viver a quaresma como conversão nos momentos de dificuldade e de sofrimento. Então, tem muita coisa que já fizemos no podcast católico, você sabia, você pode buscar depois, né? Falando aqui para o pessoal da live, né? Agora todo mundo está em sofrimento, existe uma pandemia. Então, padre, por isso temos que rezar e estar na igreja, estar na Eucaristia, porque nós precisamos de Deus. Bom, meus queridos ouvintes, queridos todos que nos acompanham, eu li algum artigo do padre Paulo Ricardo. Ultimamente, sabem que o padre Paulo Ricardo faz umas formações muito boas, de uma doutrina católica muito sólida, né? E, honestamente, vou confessar, né, um pecado do padre Renan de novo, o padre Felipe está aqui, me absolve depois. Esse aqui é o nosso confessionário também, né? Então, já dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Rouparia, né? Confessionário, estúdio. Os padres fazem tudo, né? Então, escutei o padre Paulo Ricardo e eu, na minha cabeça, pensei: o padre Paulo Ricardo, eu acho que vai questionar essa ideia, né, de fechar as igrejas. E foi totalmente contrário. Então eu quero usar a inspiração do padre Paulo Ricardo em algumas, não todas, mas em algumas coisas que eu vou colocar aqui, né? Depois, se quiser você complementar essa formação, está aí o site do padre Paulo Ricardo falando sobre a vivência da fé em tempo de coronavírus, né? São vídeos curtos, acho que pode ajudar como complemento também, né? Mas basicamente algumas ideias eu vou colocar aqui. Nós temos, isso o padre Paulo comenta, né? Na nossa vida cristã nós voamos com duas asas, né? De fato, um documento Fides et Ratio, encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele fala disso, das duas asas. A fé, por um lado, e a razão, por outro lado. Então, a asa da fé e a asa da razão. Se nos falta uma dessas asas, é como querer voar com uma asa só, não dá certo, né? Então, nós temos que usar, sim, a fé, mas também a asa da razão. E nesse momento de pandemia, a tendência é que a gente só busque a fé. Preciso de Deus, 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 Deus. E esqueça um pouco da razão. E a razão nos diz: eu tenho que evitar ser motivo de um possível contágio para outras pessoas, né? Então, a razão nos mostra o seguinte: a nossa inteligência, um dom que Deus nos deu e que temos que usar, nos mostra o seguinte: esse vírus em concreto se propaga pelo contato e por isso, sabiamente, temos que evitar o contato entre as pessoas, a aglomeração, essa palavra tão falada ultimamente, né? A aglomeração de pessoas. A fé não fala nada disso. Isso é a nossa razão, a minha inteligência, o dom da razão que Deus me deu, que diz: eu tenho que usar essa razão e entender pela razão que esse vírus se propaga se eu estou em contato. O padre Felipe e eu estamos muito próximos um do outro, mas nós somos fechadinhos desde o início, então não tem contato com ninguém que está contaminado, né? Esperemos que nós não estejamos contaminados também, né? Mas entendo eu pela razão que o contato com as pessoas contaminadas me fazem também contrair esse vírus. Então, para evitar o contágio, eu tenho que evitar o contato e evitar, portanto, as aglomerações. Não se trata de mim, padre. Eu não quero não quero me contaminar. Se trata de evitar que outras pessoas se contaminem pela facilidade com que esse vírus se propaga nas grandes aglomerações. Porque às vezes as pessoas falam assim, não sei se o padre Felipe já escutou, eu honestamente já escutei nesses dias, né?
Padre, os padres estão com medo de morrer. Padre, os padres estão com medo de ficar doente. Já não se fazem padres como antes, que querem dar a vida pelo povo, que querem dar a vida levando o sacramento para as Cheiro de pessoas. ovelha, cheiro de ovelha. Pastor com cheiro de ovelha, vai lá no meio dos doentes e se vai se contaminar e morre, que bom que morra o padre porque ele quer dar a vida pelo povo. Eu escutei isso, né? Então, o que eu penso disso? Eu digo, as pessoas pensam que é o padre quem está com medo de se contaminar e na verdade não se trata disso. Se trata de evitar que outras pessoas se contaminem. Nós temos que fazer, queridos ouvintes, queridos irmãos todos, um ato de caridade. Hoje estamos falando de caridade. A caridade é pensar no outro, não é pensar em mim. Então, se eu sei que fazendo um mutirão de confissões, por exemplo, eu exponho outras pessoas a que elas sejam contaminadas, eu tenho que evitar. Não porque eu vou ser contaminado, mas porque outras 50 podem ser contaminadas. Então, não estamos falando aqui do medo do padre. Estamos falando de prudência, que é uma virtude que guia muitas outras virtudes, que rege muitas outras virtudes. Da prudência nascem as outras virtudes que nós temos na nossa vida. Então, realmente temos que pensar nisso. Se trata de evitar que outras pessoas contraiam o vírus com as aglomerações, com as missas, com todos esses encontros. Insisto, eu particularmente, né, se alguém me pede, eu estou em Curitiba agora, então trabalho em Joinville e falo para o povo de Joinville, se eu estivesse lá e alguém me chamasse para ir atender um doente, uma pessoa na casa, eu sozinho, particularmente, eu iria. Porque estou eu com uma pessoa só. O que queremos evitar fechando as igrejas, não tendo missas, é essa aglomeração de pessoas expondo 50, 100, 200 pessoas a esse vírus que, como a minha razão diz, se contagia pelo contato. Né? E eu creio que é importante frisar realmente essa realidade dessa nossa disponibilidade, né? Que estamos aqui, como você falou, com medo. Ao contrário, não? Também tive a oportunidade já de visitar um senhor que estava um pouco doente para dar unção dos olhos dos enfermos, unção dos enfermos, levei a Eucaristia, confessei, e pois foi nesses dias, e entendo até que tem muitas outras iniciativas, também outros padres legionários que em outros países também se colocaram à disposição também do bispo para atender aquelas pessoas que solicitassem também em hospitais e tudo, mas como o padre falou, é uma prudência, porque é uma doença que pois, podemos levar a outras pessoas, não queremos contaminar outras pessoas, que talvez levem para outras pessoas, então mais para aquelas pessoas com maior risco, e pois, é necessária essa prudência para poder realmente pois, não ser pois, via de sofrimento e de morte para outras pessoas. Claro que levamos a graça de Deus e tudo isso, mas é importante também esse aspecto. Né? E isso que o Padre Felipe falou, né, estamos falando, nós só sabemos por um motivo, porque Deus, Criador, nos deu uma qualidade da nossa vida que se chama razão, que é a segunda asa pela qual nós temos que voar também, né? É interessante que, às vezes, sabe, eu fico meio pensativo e meio chateado em alguns momentos quando vem com esses argumentos, né, de que o padre está com medo, de que o padre não sei o quê, não se fazem padres como antes, né? Muitas vezes nós pensamos que nós somos santos e que os santos só usam a fé, não usam a razão, né? Os santos não são fideístas. O fideísmo é contrário à fé católica. Tudo que é ismo, cuidado, né? Só fé, só fé, só fé. Isso não é católico, não. Né? O católico é fé e razão. Fé, tradição, Sagrada Escritura, tradição, magistério. Tudo que é uma coisa só não é meio católico, não. Mas dizem o seguinte, os santos não são fideístas, que usam só a fé sem a razão, né? Aquele negócio de eu creio em Deus e Deus vai me proteger e Deus vai me curar e Deus vai me ajudar a não me contagiar, porque não podemos viver sem Eucaristia. Se vamos morrer nessa doença, vamos morrer. Isso é o que fizeram os santos, os mártires. Isso não foi o que fizeram os santos mártires, isso é fideísmo e é não querer usar a razão que hoje nós temos conhecimento de que esse vírus é um vírus que se propaga pelo contato. Então, vamos usar a fé, sim, vamos que ter fé, mas uma fé bem usada, alimentada também, equilibrada também pela razão, né?
Eu comento sempre uma historinha, vou me permitir aqui abrir um parêntese com o Padre Felipe, né? Daquela pessoa que estava sendo afogada, estava se afogando no mar. Deus me ajuda, por favor, porque eu estou me afogando. Aí chega um jet ski assim da polícia, eu vim salvar você. Não, 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 não se preocupa, porque Deus vai me salvar. Deus vai me salvar porque eu peço para Ele, eu confio nele. Ah, tá bom, vou embora. Chega um barco do bombeiro, né? Deus vai me salvar. Não, eu vim aqui ajudar você, Deus vai me salvar porque eu pedi para ele, ele vai me ajudar. Chega um navio gigante assim, ó, vem aqui, a gente resgata você. Não, não, eu pedi para Deus e ele vai me salvar, não se preocupem, tá? Eu estou aqui, mas eu confio nele. A pessoa morre afogada. Morre afogada e chega lá e fala, poxa vida, Deus, pedi sua ajuda e não me salvou? E Deus fala para ele, te mandei um jet ski, te mandei um barquinho de bombeiro, te mandei um navio gigante e você não aceitou, o que mais quer que eu faça, né? Muitas vezes não vemos os sinais de Deus, né? Exatamente, se trata disso, usar a fé e usar a razão também, né? Os santos e os mártires, quando se fala do tempo da peste, né, um argumento muito usado hoje de outros tempos também, de pandemia, né, nos tempos da gripe espanhola famosa, né, o Padre Paulo faz um esclarecimento sobre a gripe espanhola, etc., né? Os santos não fizeram isso contra a sua razão. Eles viveram sua fé num tempo da história em que conhecimento humano e científico era mais limitado do que o que nós temos hoje, né? Então, eu não estou tirando a santidade deles, muito pelo contrário, né? Repito, os santos agem guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, naquele momento, inspirou eles a dizer: eu vou, quero estar com o meu povo. Hoje o Espírito Santo está falando: usa a sua razão. Se você for, se você abrir, em vez de você se contagiar sozinho, você vai contagiar outros 200 com você. Calma, usa a razão. Então, o Espírito Santo nos fala de modo que nós desconhecemos. O Espírito sopra onde quer e temos que estar atento à ação do Espírito Santo. Hoje nós estamos movidos pelo Espírito e pedindo ao povo que ofereça a cruz e o sacrifício que é estar em casa. Hoje nós, movidos pelo Espírito, estamos pedindo que cuidem do seu próximo, que cuidem para evitar esse contato. Hoje nós, movidos pelo Espírito, estamos usando a razão que esse mesmo Deus nos deu para entender que é necessário evitar aglomerações que promovem contatos e com dor. Porque eu também tenho visto sofrimento nos padres, hein? Também tenho visto sofrimento nos padres. E com dor, nós padres não estamos celebrando em público. Não por mim, não por nós, mas para evitar os 200, 300 contágios que possam ter. Né? Essa é uma realidade que talvez as pessoas, né, sempre comentam essa realidade, né, que pois também como sacerdotes, também como pessoas humanas, pois também nós pois estamos reclusados, estamos encerrados e pois é uma causa de sofrimento também para nós. Então, como eu mesmo comentava com uma amiga, pois gostaria de estar muito mais estando com as minhas ovelhas, estar pois, visitando as pessoas, estar acompanhando-as, celebrando a Eucaristia, missa, estou 2 semanas sem ir a nenhuma paróquia, ou seja, é difícil, não? Para quem pois, dedica a sua vida a isso, você está limitado a fazer o que é a sua vocação, pois é uma causa de sofrimento também. Mas é uma ocasião também de oferecer a Deus e alcançar graças para si próprio e para os demais também, para essas mesmas almas que o Senhor coloca à nossa disposição. Né? E é importante frisar isso, né? Também eu tenho visto muito sofrimento nos padres nessa ocasião, hein? Os padres, vejam bem, só por comentar, né? Sem querer criticar nenhum padre, pelo amor de Deus, né? Imagem, pelo menos visivamente, depois cada um tem a sua consciência, mas visivamente os padres estão fazendo mais agora do que antes, né? Vocês veem quantos padres estão celebrando missa todos os dias pelas redes sociais? Quantos padres rezando o terço todos os dias pelas redes sociais? Via sacra pelas redes sociais? Encontros pelas redes sociais, né? Então, quero dizer, os padres querem estar no meio do povo e estão fazendo o possível para estar no meio do povo. Agora é pelas redes sociais, então a gente tem que sujeitar-nos a essa realidade que Deus nos colocou, né? Então, por um lado está isso, né? Esse é o primeiro elemento hoje do nosso encontro, da nossa formação. Nós voamos com 2 asas, fé e razão, e temos que usar os dois. A fé, necessidade que temos de Deus, e a razão que nos diz, vamos, por favor, cuidar para que os outros não sejam contagiados por esse vírus e, portanto, evitar todo tipo de aglomeração. Agora a pergunta que fica, e é um pouquinho o segundo e último elemento da nossa formação, a pergunta que fica é, padre, e o que nós podemos fazer? Porque o fato é, eu preciso de Deus. O fato é, eu sem Deus não vivo. O fato é, eu preciso estar com Deus.
E eu aqui coloco para vocês a passagem da Sagrada Escritura: eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Estamos na quaresma, estamos já às portas da Semana Santa, né? Aqui cantou o galo. Cantou o galo porque está acabando o tempo. Então vamos. Pelo menos metade do tempo. Vamos indo concluindo, né? Queridos ouvintes, quantos de vocês já me falaram, e isso é uma realidade também, muitos de vocês, e vocês que estão seguindo aqui a live, já me falaram por mensagem ou o que seja, disseram: Padre, agora entendo a necessidade que eu tenho da Eucaristia. Padre, agora eu vejo a falta que me faz a Eucaristia. E eu digo: valeu alguma coisa importante esse confinamento, essa quarentena. Porque se só serve para que nós entendamos o valor que tem a Eucaristia em nossas vidas, já valeu a pena. Então, queridos todos, esse é o tempo favorável. Seria bom que todos nós também aproveitássemos esse momento para pensar: Padre, quantas comunhões eu fiz sem consciência? Quantas comunhões eu fiz sem fervor, com superficialidade? Padre, quantas confissões eu fiz só por compromisso? Eu vou lá, me confesso, e depois peco de novo, me confesso. Eu vou lá comungar, tá todo mundo indo e tal. E depois tô distraído, saio da missa já pensando em outras coisas. E não valorizo a presença real de Jesus Cristo no sacramento. E não valorizo fielmente o perdão de Deus no sacramento. Quantas e quantas pessoas. Estou vendo alguns coraçõezinhos aqui na live, hein? Não vou falar nada. Seria bom que pensássemos nisso. Eis o tempo de conversão, eis o tempo favorável, queridos. Agora é a hora da santidade, é a hora do fervor, é a hora da verdadeira conversão para entender o que significa de verdade estar com Jesus. Eu creio que é o meu grande medo também, né? Viver essa dupla realidade. Ou os católicos se fazem católicos, eu acredito que, graças a Deus, terão muitos que serão conscientes dessa realidade de poder realmente viver a sua fé de verdade, valorizar os sacramentos, valorizar a sua vida de graça, porque talvez estejam sofrendo a falta disso, né? Pois quantos que talvez gostariam de se confessar nesse momento e talvez não conseguem, nem se confessar, não? E, a outra realidade que eu falava, que é o meu medo, talvez, é que talvez aqueles que já estavam mais ou menos, são os que vão abandonar, vão ser os que vão deixar os sacramentos mais ainda, porque vão falar: não mudou nada a minha vida, não fui à missa, não mudou nada a minha vida segue igual. E talvez não valorize essa grande graça, não? E eu acredito que também vai ser um pouco, não, o joio e o trigo que vai se separar também nesses momentos de prova também, é uma ocasião também para isso também, fortalecer a nossa fé, viver a nossa fé com autenticidade, ou não, ou abandonar simplesmente a fé. E tem que ser assim mesmo, né? Não podemos esquecer que existe um inimigo que está incomodado não com as pessoas que já estão fora da igreja, mas o inimigo está cutucando quem está na igreja, quem está com a fé. Quem já está fora da igreja, ele não tem trabalho. O trabalho dele está aqui. O trabalho dele está com você, que está querendo manter sua fé. Então, ele está aí no meio, cutucando. Viu? Não mudou nada. Viu só? Mas eu estou percebendo que as pessoas que buscam Deus de verdade estão valorizando muito mais o sacramento agora. Então, é um convite que nós fazemos como padres a você que nos escuta, a você que nos acompanha, né? De voltar a esse fervor se eu me tenho afastado. De voltar a essa intimidade com Jesus se eu tenho perdido essa intimidade com Ele. De voltar a esse encontro com Deus se eu tenho perdido essa possibilidade de estar perto dele. De voltar. Lembra? Quaresma é tempo de conversão. Foi um capítulo do podcast, não perca, você católico, você sabia. Quaresma é tempo de conversão. Quaresma é tempo de voltar para Deus. Agora sim, desejamos estar com Jesus. Agora sim, eu me preparo de coração para receber Jesus. Agora sim, eu falo com Jesus no meu coração. Quando eu vejo a Santa Missa, as pessoas me falaram: Padre, me veio vontade de chorar quando eu estou assistindo a Santa Missa no celular, no computador, na televisão, e eu sei que eu não posso estar ali, né? Agora é o momento de dizer:
que vontade de estar com Jesus, que desejo de estar com Jesus. Até Né? talvez com mais atenção, né, nas leituras, o que está lendo, de que está falando na homilia, não na celebração em si, na respostas também, que muitas vezes não, as pessoas não respondem durante a celebração. Valorizar mais. Valorizando e vendo que realmente como eu sou parte da celebração, se eu não respondo, ninguém vai responder por mim. Exatamente. Então, fica esse convite, né? Eu dei uma formação sobre a comunhão espiritual e eu falei que a comunhão espiritual ela consta de 4 elementos, né? O ato de fé, o ato de amor a Deus, uma oração de desejo de estar com Deus, mas como não é possível, portanto eu faço uma súplica a Deus de recebê-lo no meu coração. Então, 4 elementos: fé, amor, desejo e súplica a Deus que Ele venha espiritualmente ao meu coração. Temos a comunhão espiritual. Os santos, né, citando os santos, dado que vocês falam aí dos santos, etc., os santos falam que uma comunhão espiritual bem feita tem tanto, igual ou maior ainda, fruto como a comunhão sacramental. Tanto ou maior. Preciso fé nisso. Então, realmente, esse desejo de estar com Deus, desejo de receber Jesus, né? Que intimidade pode ter o nosso coração com Jesus com essa oração, né? Outro tema, conclusão, a confissão. Padre, eu preciso da confissão. Padre, eu preciso estar com Deus. Padre, eu preciso estar em paz com Deus. Padre, não posso me confessar. Alguém me perguntou, padre, posso me confessar por WhatsApp? Eu preciso me confessar na Semana Santa, padre. Eu falei, não dá por WhatsApp, né? Se eu tivesse aí, tudo bem, mas eu não estou. Então, a resposta que eu dou de todo o meu coração, evita as ocasiões de pecado grave na tua vida. É o momento de voltar a estar em paz com Deus. E se nós somos fracos, evita a ocasião de fraqueza, de pecado. Evita a ocasião de perder a graça e a amizade com Deus, porque você não vai ter confissão. Evita. É a hora de viver a luta contra o pecado realmente, com toda a nossa força, sabendo que eu não posso pecar, porque antes era muito fácil. Peco, me confesso, peco, me confesso. Uma vida muito light, né? Deus é tão misericordioso. E agora está permitindo tudo isso para dizer a você, olha, eu quero que você cresça no amor. Vamos evitar a ocasião de pecado, vamos evitar nos afastar de Deus, vamos evitar tudo que me afasta de Deus, porque eu sei que agora eu não tenho o padre para me confessar, né? Então, é importante isso também, esse elemento, viver essa santidade real nesse momento de quarentena. E só complementando um pouco sobre esse tema da confissão, fazer uma propaganda aqui pelo diácono, pelo padre Ângelo Sanchuk, que tem seu canal de Instagram também, que é bastante seguido também, e ele fez um comentário sobre a contrição perfeita. Ele fez uma formação sobre a contrição perfeita e como podemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Não vamos receber a graça sacramental do perdão dos nossos pecados, mas diante de Deus já preparamos o nosso coração, já recebemos em parte pois esse perdão de Deus, que não é pleno, não é completo com o sacramento, mas aí faço propaganda vocês buscarem aí no Instagram aí do padre diácono Ângelo Sanchuk aí, que ele fala muito bem, são uns minutinhos que ele dedica a esse tema desse ato de confissão perfeita, esse tema sobre aqueles que não podem confessar-se, né? Muito bem, gente, queridos todos aqui que nos seguem pelas redes sociais, querido ouvinte do podcast Católico Você Sabia, estamos concluindo, portanto, estamos quase já em meia hora do nosso tempo. Conclusão, a igreja de hoje é como a igreja das catacumbas? Essa pergunta pode ficar no ar, né? Eu acho que é importante. Nós estamos, entre aspas, escondidos. Não sempre não podemos celebrar, no entanto desejamos, não podemos ter a confissão, mas desejamos, não podemos celebrar a Eucaristia e desejamos, né? Será uma igreja das catacumbas? Eles celebravam escondidos. Eles desejavam a celebração e às vezes não podiam, porque eram perseguidos. Não existia a confissão individual, olha que interessante, né? No início da igreja não existia a confissão individual, então você recebia o batismo, que era o perdão dos pecados, e nunca mais pecar a vida toda, hein? E nós? Será que estamos voltando a isso? Será que eu tenho que pensar, não posso mais pecar, porque, entre aspas, não tenho a confissão individual, né? Será a igreja das catacumbas? Fica aí essa pergunta, pelo menos essa reflexão,
Porque a igreja das catacumbas vivia escondida, vivia às vezes sem celebração, mas vivia sem a confissão individual, mas vivia uma santidade real, uma santidade verdadeira, uma busca real pela santidade para estar sempre unidos a Deus. Pergunto, não será o que Deus nos está convidando nesse coronavírus, nessa quarentena? Será que Deus nos está convidando de novo à busca dessa santidade real, dessa virtude, dessa busca da santidade verdadeira, desse receber o batismo e nunca mais pecar, nunca mais me afastar-me da graça de Deus, porque eu sei que quero estar unido a Ele sempre, toda a minha vida? Fica a pergunta e o convite também como conclusão desse capítulo, desse episódio. E eu acredito que, pois, se voltamos realmente ao que foi o início do cristianismo, desses primeiros testemunhas da vivência do Evangelho, tal como dessa radicalidade do Evangelho, que muitas vezes até se fala, não, precisamos voltar à radicalidade do Evangelho e viver como os primeiros cristãos, os primeiros católicos, pois aí está a oportunidade de bandeja oferecida pois, pela providência, pela permissão de Deus, de poder realmente viver com autenticidade pois, a nossa fé, a nossa vida pois, católica, e creio que pois, é uma ocasião para isso, né? Viver essa radicalidade da fé, do amor, do sofrimento, da entrega, da união com Deus, que não depende já só de elementos externos, não, que eu tenho que buscar desde dentro, não? Muito bem, católico, você sabia, agora temos uma ocasião mais para viver essa santidade, essa busca real da santidade em nossa vida. Mando um abraço a todos que nos seguiram aqui pela live, peço desculpa, né? Marciane, Danf, Jaqueline, Elisângela e todos os que passaram por aqui, Catiane, Michele. Mandamos um alô aí a todos. Todo um alô, Andresa, e todo o pessoal do Reino Cristo lá de Joinville, todos, Daiane, um abraço, enfim. Todos que passaram por aqui, deixo o nosso abraço a Cici, que nos acompanhou e deu uma ajudinha técnica para nós também, para falar sempre católico, ajudando, sempre você apoiando. sabia, Obrigadão, deixo o nosso Cici, abraço aqui. Né? Augusto também aí, sempre nos apoiando aí com toda essa parte técnica por aí. E depois pedimos também, né? Comentários, sugestões, dúvidas, né? Tem aí minha conta do Instagram, tem o meu contato, o pessoal que nos acompanha, né? Católico, você sabia? Pode nos enviar também suas sugestões, suas dúvidas, enfim, estamos aqui à disposição e também preparar para o nosso próximo episódio, pode mandar também sua sugestão, né? É isso aí, pessoal. Pois é, uma alegria então, muito obrigado para Hernan por mais essa grande informação, essa grande ajuda com esse tema também de como viver esse período que pois, Deus permite para a nossa vida e pois fale-nos, escreva-nos, conte-nos o que vocês acharam. Não, como falamos aqui, foi um programa entre a rádio e a live aqui meio junto, mas é uma alegria de poder realmente estar aqui com vocês e pois, terminamos mais esse programa, mais esse episódio. católicocesabia@gmail.com católicoce, contração de você, ce, sabia, tudo junto, @gmail.com. Busque-nos aí, já está a página de Facebook, de Instagram criada, pois aí só tem só o logo, mas aí vamos. Vai chegar. E a página de internet também, católicocesabia.com.br. Deus abençoe a todos. Um abração a todos então, que Deus abençoe e até a próxima. Uma boa semana aí a todos vocês. Deus abençoe.